Iniciando aqui mais um momento de palavra para abençoar sua vida, sua casa, sua família. E hoje teremos aqui o quadro Você Indica a Palavra. E a participação especial de hoje é do meu amigo Misael. Desde já um forte abraço aí, Misael. Deus abençoe você, sua esposa, seu filhinho. Deus abençoe poderosamente. E a palavra que o Misael indicou se encontra no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 1. Nós vamos ler do verso 48 a seguir. Eu vou dar um tempinho aqui para que vocês possam encontrar o texto e assim possamos ler a palavra juntos. Enquanto isso, eu já peço aqui uma licencinha. Vou tomar aqui minha água. Hoje é água. Hoje eu estou aqui com a minha garrafinha. Eu tenho o copo da fé, né? Aquele copo que cai e não quebra. Aquele ali é da fé. E esse aqui é a minha garrafinha missionária. Eu que dei esse nome, né? Para minha garrafinha missionária. Por quê? Porque cada parte dessa daqui, ó, tá vendo essas partes aqui? Essas divisão aqui, ela diminui, né? Então ela vai diminuindo aqui, diminui aqui, 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 até chegar aqui. Chegando aqui, dá até para colocar ela no bolso. Então é a garrafinha missionária que vai para qualquer lugar do mundo. Deixa eu tomar minha água aqui. Oh, glória. Vou deixar minha garrafinha missionária aqui. Daqui a pouco eu volto a pegar ela. É a garrafinha que vai dar para levar para qualquer lugar, né? Garrafinha missionária. Vamos lá, pessoal. Acredito que já deu aí tempo, né, para encontrar. Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 1. Nós vamos ler aqui a partir do verso de número 48. Disse-lhe Natanael: Donde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe: Antes que Filipe te chamasse, te vi eu, estando tu debaixo da figueira. 49. Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, tu és o Filho de Deus. Tu és o Rei de Israel. Esta palavra fala do momento em que Filipe
ele é impactado pela mensagem de Jesus. E ele entende que a profecia se cumpriu de que o rei iria vir para salvar o seu povo, o Salvador. E aí Filipe, impactado pela palavra, ele vai ao encontro de Natanael e começa a pregar, né, para Natanael acerca do Senhor Jesus. E quando Filipe cita, ele é Jesus de Nazaré. E Natanael, quando ouve, né, da onde que Jesus era, ele fala, mas pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E aí Filipe fala, vem e vê. Ou seja, vem ver com os teus próprios olhos. A profecia aconteceu. Aquilo que os heróis da fé, aquilo que os profetas haviam profetizado, aconteceu. É real. Está aqui diante dos nossos olhos. Vem e vê. Dentro desta palavra, eu já quero liberar uma palavra profética para a sua vida. Tudo aquilo que foi liberado para a sua vida, em forma de promessa, de palavra, de profecia, em o nome do Senhor Jesus Cristo, vai acontecer. É certo que vai acontecer. Permaneça firme. Suporte, aguenta o processo. E você vai viver o propósito, o chamado, a realização do projeto, do plano de Deus para a sua vida. E Natanael, ouvindo a mensagem de Filipe, ele vai ver com seus próprios olhos. E quando ele está se aproximando de Jesus, ao olhar para Natanael, ele lança um elogio, né? Uma palavra de honra, né? Uma palavra honrando Natanael. E aí Natanael fica espantado com aquilo e pergunta, da onde você me conhece? E aí Jesus dá uma resposta que causa um impacto no coração, na alma de Natanael. Porque Jesus olha para ele e disse, ei Natanael,
antes de Filipe te chamar, eu já te vi debaixo daquela figueira. E aí, Natanael ficou impactado com aquilo ali. E ele entendeu que verdadeiramente ele estava diante do Filho de Deus. A Bíblia, ela não vai muito a fundo sobre o significado dessa figueira. A Bíblia não vai muito a fundo. E a palavra de Deus, ela é bem clara em dizer: ai daquele que acrescentar ou tirar um ponto, uma vírgula da palavra de Deus. Esse, certamente, é anátema. E se tem uma coisa que eu tenho um temor terrível, é disso aqui. É da palavra de Deus. Que eu procuro respeitar, honrar com toda a força da minha alma, do meu espírito, do meu coração. Então a Bíblia, ela não vai muito a fundo no porquê que Natanael ficou impactado com aquilo. Mas é muito claro aqui na palavra que Jesus, ele foi na raiz. Que Jesus, ele entregou ali para Natanael uma revelação muito profunda. Porque há poucos instantes atrás, Natanael estava falando, mas de Nazaré, ô Felipe, você acha que pode vir alguma coisa boa de Nazaré, rapaz? E agora, aquele que veio de Nazaré entrega uma revelação tão poderosa para ele que ele acaba entendendo que de Nazaré surgiu o Filho de Deus. Está escrito aqui. Nós acabamos de ler no verso 49. Natanael respondendo, disse: Rabi, tu és o Filho de Deus. Então ele ficou impactado com aquela revelação. Foi algo que entrou no íntimo, no profundo. Jesus falando para ele, ó, antes que Filipe fosse atrás de você, eu já estava de olho em você, rapaz. Quer dizer que até o fato de Filipe ter ido atrás de Natanael não foi à toa. Não foi em vão. Deus já tinha em trabalhar. Você já viu aquela palavra que diz, não foste vós que escolhestes a mim, mas eu
é que escolhi vocês. Aleluia. É o Deus que está no controle de todas as coisas. E aqui eu quero liberar mais uma palavra para o seu coração. Aquieta-te a tua alma, fica em paz, porque tudo está no controle das mãos desse Deus. Ele tem o controle na palma da sua mão. Ele sabe de todas as coisas. Ele já sabia da vida de Natanael antes mesmo de Natanael se apresentar para ele. E Natanael ficou impactado com aquilo. Aqui no verso de número 50, pedi uma licencinha para tomar mais uma aguinha aqui na minha garrafinha missionária. Maravilha. Aqui no verso 50, Jesus respondeu e disse-lhe: por que te disse, vi debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que estas verás. Então, aqui Jesus deixa bem claro que antes mesmo de Filipe ir atrás de Natanael e pregar para ele e anunciar que o Filho de Deus estava ali, Jesus já tinha um plano na vida de Natanael. Ei, Natanael, você ficou impactado porque eu falei que eu te vi debaixo da figueira? E volto a repetir aqui que há um mistério muito grande, né? Nesse debaixo da figueira, que a Bíblia não relata, né? O que Natanael estava fazendo ali, o porquê que ele estava ali, né? Eu já vi aqui pregadores anunciar que Natanael tinha um segredo, né? Que só ele e a mãe sabiam. Mas volto a repetir, o que eu vou falar aqui, o que eu vou narrar aqui, são de livros de historiadores, né? É algo que não está na palavra, é algo que não está na Bíblia. Então, eu gosto de frisar muito isso, né? Então, segundo esses historiadores, eles escrevem ali no livro que a mãe de Natanael
teria escondido ele debaixo de uma figueira para salvar a vida dele, né? Devido à ordem de Herodes, que era para matar todo menino, né? Porque até, até Herodes acreditava na profecia de que ia surgir um rei. Então, ele com medo de perder, né, o poder, né, aquela ganância toda. É por isso que eu sempre gosto de falar aqui que a pessoa tem que ser preparada por Deus para suportar o peso da bênção. Porque se ela não for preparada por Deus, passar pelos processos, né, deserto, as perseguições, as aflições, as dores, a pessoa vai chegar no extraordinário, ela vai chegar no poder e ela não está moldada, preparada pelo próprio Deus para estar ali. Então ela tem medo de perder aquilo, porque o que Deus dá para a pessoa é algo eterno. Agora, o que o homem ele pega com as próprias mãos, aquilo ali ele tem medo de perder. E aí, para não perder aquilo, ele é capaz até de matar. A arrogância, né? Então Herodes manda matar o menino, né? Então as mulheres que ficaram grávidas, né, naquela época era um terror terrível, porque se fosse menino tinha que matar. Então, segundo a fala desse historiador, quando Natanael nasceu, até porque nós não sabemos, né, a idade de Natanael, né, também tem esse detalhe, né, a Bíblia não mostra a idade de Natanael. Porque essa situação ocorreu, né, quando Jesus nasceu. Só que aqui Jesus já tem os seus 30 anos, né? Ele já está exercendo o ministério. Então Natanael ele teria que ter mais ou menos aí a faixa de idade do Senhor Jesus. E nós não sabemos a idade de Natanael. Se ele era muito mais velho que Jesus, se ele era mais novo. Mas segundo esse historiador, havia esse segredo entre a mãe e Natanael, que ela teria pegado a criança e para a criança não ser morta, escondeu ela debaixo da figueira. E aí, posterior, né, a mãe, em diálogo, né, com o filho, foi relatando o que ela fez. E seria um segredo, né, entre Natanael e a mãe. Né? Natanael, então, segundo essa teoria, segundo essa fala desse historiador, né? Essa história, Natanael então teria escondido, né, esse segredo durante
tantos anos, né? E aí, quando Jesus fala, ei, Natanael, quando você estava lá, debaixo da figueira, eu te vi. Aquilo impactou Natanael, porque, segundo o historiador, era um segredo que ele tinha só entre ele e a mãe. Então é algo que bate, que se encaixa, poderia ser. Mas eu não estou aqui pregando que isso de fato aconteceu. Mas que há uma profundidade ali muito forte nessa questão da figueira. Isso existe. Porque Jesus falou, eu te vi. Quando você estava lá, debaixo da figueira, eu te vi. E Natanael, tipo, meu Deus, como que ele sabe disso? Como que ele sabe disso? Então, por trás disso daí existe algo muito forte. Foi uma revelação muito forte. Né? Mas é até aqui que eu posso pregar, é até aqui que eu posso entregar dentro da palavra de Deus. Foi algo muito profundo, muito forte, que impactou Natanael de uma forma extraordinária, ao ponto dele reconhecer que de Nazaré, que até então ele não dava crédito, ele entendeu que de Nazaré surgiu, aqui no verso de número 49, o Filho de Deus e o Rei de Israel. É forte ou não é? Mais uma licencinha aqui. Tomar minha água. Bendito seja o nome do Senhor. E para a gente finalizar aqui, que o nosso tempo já foi, Jesus fala no verso 50 aqui, que ele ia ver coisas maiores. Né? E no 51, Jesus fala, e disse-me, na verdade vos digo, que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Em nome do Senhor Jesus, dentro desta palavra, eu quero profetizar para a sua vida, que de hoje em diante, se você crer, porque tudo é possível através da fé. Se você crer, a partir de hoje os céus estão abertos para você ver coisas maiores, coisas extraordinárias. Em o nome do Senhor Jesus. Eu creio nesta palavra e eu recebo esta palavra. Em nome de Jesus. Mas é uma palavra que foi liberada para Natanael há tantos anos atrás, pelo próprio Jesus. Sim, mas a palavra de Deus diz que ela se renova a cada manhã. Então,
Se você crê que Jesus está falando com você dentro dessa palavra, então o que ele falou para Natanael lá atrás, ele está falando para mim hoje. E ele está falando para você hoje, agora, no momento em que você está vendo esse vídeo. Ele está falando para você, ó. E disse-lhe: na verdade vos digo, que daqui em diante vereis o céu aberto. Isso só depende de mim. Isso só depende de você. Isso só depende de nós. Colocar nossa fé em ação e acreditar que o céu está aberto. E coisas extraordinárias vão começar a acontecer. Que você possa renovar a sua fé. Que você possa se animar, ser forte, ser corajoso. Levanta o seu ânimo, levanta a tua fé. Porque de hoje em diante, o céu está aberto. Amém? Pessoal, nosso tempo aqui já esgotou. Eu vou ficando por aqui. Espero que esta humilde, essa simples palavra tenha abençoado você, sua casa, sua família. Eu vou ficando por aqui. Semana que vem, se o Senhor permitir, eu volto. E volto profetizando vida, profetizando vitória. Mais uma vez eu quero agradecer aqui ao meu amigo Misael, que teve essa participação tão importante hoje, que é a indicação da palavra. Deus abençoe, Misael. Forte abraço. Que Deus guarde a tua casa, tua esposa, teu filhinho, tua família. Em nome de Jesus. Nunca se esqueça que hoje ainda dá tempo de você ser melhor do que você foi ontem. Deixo aqui um forte abraço. Deus abençoe. Até a próxima.